Você já doou dinheiro para uma instituição de caridade ou levou suas roupas para serem doadas? Como você se sentiu? Incrível, certo? A maioria de nós, em algum momento de nossas vidas, doou ou irá doar dinheiro, roupas, comida, abrigo e tempo para os outros. E fazemos essas coisas não porque há uma recompensa imediata por isso. Com frequência, nos sentimos melhor quando damos para pessoas que não podem retribuir ou pelo menos não na mesma capacidade. Esse sentimento altruísta que nos faz dar uns aos outros, mesmo quando não há nada a receber, foi descrito pelos antigos gregos como filantropia, o amor pela humanidade. Cunhado cerca de 2.500 anos atrás, esse termo foi usado pela primeira vez no mito de Prometeu. Na história, o deus titã Prometeu salvou a humanidade da destruição de Zeus e ganhou o título de filântropo, ou personagem amoroso pela humanidade. Embora esse seja o termo que usamos agora principalmente para descrever esse fenômeno, o amor pela humanidade não é um conceito exclusivamente grego. A ideia de benevolência uns para com os outros tem raízes profundas plantadas em civilizações antigas em todo o mundo. Do Oriente Médio ao Egito, a cidade de Roma também foi propagado pelas comunidades babilônicas já no terceiro milênio e está no cerne de todas as religiões judaico-cristãs e muitas outras ao redor do mundo. Em escrituras sagradas egípcias, como o Livro dos Mortos, ficou claro para as pessoas do mundo antigo que uma passagem bem-sucedida para a vida após a morte dependia de um registro vitalício de atos benevolentes em relação às pessoas que estavam sofrendo. Embora muitos de nós hoje não sigamos nenhum desses ensinamentos antigos ou acreditemos mais em uma vida após a morte, as mensagens que eles ensinaram permaneceram conosco por milênios. Então, quando o capitalismo e a acumulação de riqueza começaram a crescer no Ocidente do século XVIII, não foi surpreendente começar a ver filântropos ricos surgindo cujas vidas se caracterizaram pelo ato voluntário de dar uma grande soma de sua riqueza para promover o bem comum. Esse tipo de doação generosa, o que mais associamos à filantropia hoje, foi popularizado por banqueiros ricos, como George Peabody, que é agora considerado o pai da filantropia moderna. Peabody era um banqueiro americano que veio da pobreza e, depois de acumular sua fortuna no início do século XIX, nunca esqueceu suas origens humildes e dedicou os últimos anos de sua vida ao trabalho de caridade. Acredita-se que ele doou cerca de 8 milhões de sua fortuna de 16 milhões para a caridade. Sua incrível benevolência abriu caminho para gerações posteriores de filântropos ricos. Infelizmente, o que temos hoje não é o que Peabody imaginou quando doou metade de sua fortuna líquida. O que começou com a ideia de dar uma mão amiga, o trabalho de caridade, não está mais no cerne da filantropia no mundo de hoje. Evasão fiscal e ganhos pessoais mancharam as mãos dos doadores mais ricos do mundo e causaram uma enorme lacuna de riqueza que só parece estar crescendo, criando um abismo cada vez maior entre as classes sociais. Como transformamos aquela sensação incrível que se tem ao doar dinheiro para a caridade em um esquema corrupto para bilionários e grandes corporações? Para entender isso, temos que voltar ao final do século XIX, quando Andrew Carnegie, um industrialista americano, abriu caminho para o trabalho filantrópico ser usado como estratégia de evasão fiscal. Carnegie se opôs aos impostos federais de renda e argumentou que ele estava melhor em alocar esses fundos para a caridade do que para o governo. Na época, a filantropia pelos ultra-ricos financiava serviços sociais que o governo não podia pagar. Como resultado, os senadores estavam preocupados que tributar os ricos sobre essas quantias de caridade
reduziria suas contribuições e aumentaria o fardo sobre o governo, uma lógica que ainda prevalece até os dias de hoje. A solução do governo para esse problema foi uma isenção fiscal sobre a renda para dinheiro doado para a caridade. Essa medida legislativa permitiu novas estratégias de gestão de riqueza pioneiras por Carnegie, que fundou um fundo de caridade que se aproveitou das isenções fiscais. Logo, ricos industriais e banqueiros começaram a seguir os passos de Carnegie, protegendo suas fortunas de impostos substanciais sob a cobertura de fundos de caridade. Em 2014, Nicholas Woodman, fundador e CEO da GoPro, tornou sua empresa pública e de repente ela valia 3 bilhões de dólares. Para celebrar sua nova fortuna adquirida, Woodman anunciou que doaria incríveis 500 milhões de dólares em ações da GoPro para uma fundação com seu nome. A verdade não é tão generosa quanto Woodman gostaria que acreditássemos. Veja, o CEO da GoPro se aproveitou de uma brecha que permitiria que ele doasse seu dinheiro sem realmente doá-lo. Isso é feito através de algo chamado Fundo de Doação Aconselhado, Donor Advised Fund. Os fundos de doação aconselhados são basicamente contas de investimento de caridades nas quais os proprietários podem reivindicar deduções fiscais antecipadas sem serem legalmente obrigados a distribuir o dinheiro para instituições de caridade imediatamente. Desde que o dinheiro seja transferido para esses fundos sob as regras do trabalho de caridade, os proprietários podem evitar pagar impostos mais altos sem doar qualquer coisa para instituições de caridade ou fundações. O objetivo desses fundos era originalmente incentivar mais recursos a chegar às comunidades onde são mais necessários. Infelizmente, a maneira como as leis são estruturadas permite deduções fiscais sem qualquer requisito de que esse dinheiro chegue às comunidades pretendidas. Não é de surpreender, então, que desde 2007 o número de mortes nos Estados Unidos tenha triplicado e que, embora o valor doado a cada ano continue aumentando, o valor real que chega às comunidades mal chega lá. Dos 466 bilhões nos Estados Unidos em 2020, apenas cerca de 35 bilhões chegaram a instituições de caridade qualificadas. Uma soma enorme, sim, mas não tanto quanto os ricos gostariam que acreditassem que doam. A realidade é que esses bilionários têm o direito de gastar seu dinheiro como quiserem. Podemos discutir a ética de se tornar um bilionário outro dia, mas digamos que eles chegaram lá por seus próprios méritos. Eles não são obrigados a dar nada. O principal problema não é que eles não doem, mas que afirmam doar mais do que realmente fazem. É a necessidade de ser visto como um herói sem fazer nada heróico. No ano passado, Elon Musk anunciou que doaria 5,7 bilhões de dólares em ações da Tesla para uma instituição de caridade não divulgada. No entanto, até hoje, nenhuma instituição de caridade relatou ter recebido os fundos de doação de Musk, com muitos especialistas levantando a hipótese de que ele simplesmente descarregou o dinheiro. Financeiramente falando, descarregar 5,7 bilhões de dólares em ações da Tesla permitiu que ele reivindicasse uma dedução fiscal de 30% de sua renda, economizando cerca de 570 milhões em impostos. Então, parece que o único beneficiário da caridade de Musk é ele mesmo. Primeiro nas deduções fiscais e depois nos elogios públicos que recebeu por teoricamente doar tanto dinheiro. Poucos meses antes, Elon tuitou que doaria 6 bilhões para acabar com a fome mundial se a ONU pudesse mostrar a ele um plano sobre como gastariam o dinheiro. A ONU respondeu dizendo que 6 bilhões não seriam suficientes para acabar com a fome do mundo, porém seria possível que 42 milhões de pessoas à beira da inanição poderiam ser salvas. De fundos de renda compartilhada a fundações privadas, a fundos aconselhados por doadores,
A filantropia hoje só está ampliando o problema da desigualdade de renda e acrescentando a já substancial diferença de riqueza. Mas isso não é tudo. A palavra filantropia não significa mais apenas doar para instituições de caridade. Agora também é usada para descrever a doação para grupos que promovem causas sociais ou cívicas. E esses grupos podem manter seus doadores completamente anônimos, o que basicamente dá aos bilionários o poder de usar sua filantropia para ganho político. No livro Dark Money, Jane Mayer documenta como os ultra-ricos usaram suas fundações de caridade para investir em ideologias, como capitalistas de risco, alavancando suas fortunas para obter o máximo impacto estratégico. Mayer argumenta que essas fundações só apoiam causas que beneficiam seus financiadores, fazendo campanhas contra regulamentações e semeando desinformação no coração das massas. A Fundação Olim, por exemplo, liderou inúmeras campanhas antiambientalistas, e a Fundação Bradley, financiada com 1,6 bilhão de dólares, empreendeu campanhas agressivas contra sindicatos de professores e escolas públicas tradicionais. Uma vez que as doações a essas fundações são dedutíveis do imposto de renda, os doadores não são responsáveis pelo uso público do seu dinheiro, o que apenas aumentam seu poder e influência. E como essas doações podem ser completamente anônimas, os bilionários se livram de qualquer resquício de responsabilidade por suas ações. A triste realidade de nossa sociedade é que isso não é algo novo. As pessoas ricas sempre dependem de condições políticas favoráveis para construir e preservar sua riqueza. Os megafilântropos sabem que seu dinheiro pode influenciar os governos muito mais do que jamais seriam capazes, mesmo se concorressem a um cargo político. É por isso que, quando perguntado se concorreria à presidência, Bill Gates disse: "Posso ter tanto impacto em meu papel como filântropo quanto poderia em qualquer papel político. Não tenho que arrecadar campanhas políticas, não tenho que tentar ser eleito, não estou limitado a 8 anos." Para ser justo, Bill Gates e sua fundação têm dedicado enormes quantias de dinheiro para combater crises de saúde, como a malária, a redução da mortalidade infantil. Embora a maior parte de seu trabalho permaneça fiel à definição original da palavra, o amor à humanidade, ainda existem algumas coisas obscuras que ele fez no passado. Você sabe o que são as escolas charter? Conhecidas no Brasil como escolas conveniadas, são escolas públicas administradas pela iniciativa privada que possuem contratos com o poder público e devem entregar bons resultados. A legislação sobre a administração de escolas charter pode variar. Nos Estados Unidos, o mais comum é a formação de um conselho sem fins lucrativos, apesar de alguns estados também permitirem que instituições privadas convencionais disputem licenças. Por serem de administração privada, as escolas charter possuem maior autonomia que as escolas administradas pelo Estado. A contrapartida dessa maior autonomia é a necessidade de um desempenho adequado estimulado por incentivos. Se as escolas atingirem as metas, são premiadas. Caso contrário, podem sofrer sanções, como até a não renovação do contrato. Há alguns anos, Gates conseguiu influenciar pesadamente a aprovação de uma lei para escola charter. Apesar dos eleitores terem votado contra ela 3 vezes diferentes, depois de gastar milhões de dólares em campanhas que influenciaram a comunidade a mudar sua decisão, a lei foi aprovada na 4ª tentativa. Quase imediatamente, Gates começou a subsidiar a escola charter até que a Suprema Corte declarou isso inconstitucional. Mas isso impediu Gates? Não. Ele simplesmente usou sua influência com os legisladores para financiar uma nova lei que permitisse que ele contornasse a decisão da Suprema Corte para continuar financiando essas escolas charter. Esse é um ótimo exemplo de como a riqueza pode influenciar a política pública. Aqui no Brasil, o MST mantém suas fontes de renda em segredo.
mas em um levantamento feito pela Folha, mostra que no mínimo 8 ONGs e agências de cooperação internacional ajudam a financiar o controverso movimento que já foi flagrado muitas vezes invadindo propriedades que são produtivas e expulsando os donos que não conseguem se proteger. O então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, chegou a cobrar uma atuação mais enérgica do Ministério Público contra invasores, uma vez que o financiamento público de movimentos que cometem ilícito é ilegal, é ilegítimo, disse ele na ocasião. Todo esse capital que é doado ao MST e que gera dedução de impostos acaba beneficiando na ponta da linha o PT, Partido dos Trabalhadores. Então, esse dinheiro é uma maneira indireta de prover financiamento a projetos políticos. A plutocracia, ou seja, a colocação do poder da sociedade na mão dos ricos, pode minar nossas leis e nos deixar vulneráveis aos caprichos dos ricos. Seja qual for a intenção, a vida da população não deve estar nas mãos de poucos. Não importam o quão ricos sejam, todos nós devemos ter uma voz em assuntos que afetam nossas vidas, independente do nosso impacto socioeconômico. O compromisso de doação, lançado por Gates e Warren Buffett em 2010, tem mais de 200 signatários ultra-ricos que se comprometem a doar pelo menos metade de sua riqueza para o bem da humanidade. Este é um excelente feito e deve ser elogiado. Dar quantias tão grandes de dinheiro nunca é fácil e, portanto, o esforço deve ser reconhecido. Ao mesmo tempo, também devemos olhar para o outro lado da moeda e o poder que esses bilionários acumulam no processo. No seu livro O Vencedor Leva Tudo, Anand argumenta que pessoas ricas que fizeram lobby por uma economia injusta se apresentaram como nossos salvadores e a solução para todos os nossos problemas. No entanto, ao fazê-lo, eles sutilmente escondem o fato que eles mesmos causam a maioria desses problemas. O CEO das empresas Wayne durante o dia, o herói de Gotham durante a noite. A verdade sinistra é que enquanto houver tão poucas pessoas com tanto dinheiro e poder, o resto de nós não terá voz. Precisamos voltar ao significado original da filantropia, onde o amor à humanidade era a única força motriz, não dinheiro, poder ou controle. Precisamos fechar as brechas do sistema que dão vantagem às pessoas ao doar dinheiro sem ter que doar nada em troca. Até então, teremos que nos contentar com os supostos heróis com agendas para vir nos salvar dos problemas que eles próprios nos trouxeram. Meu nome é Vitor Faustino, do canal Aprender Criptomoedas. Essa foi a minha contribuição. Tamo junto e é só o começo.